Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor do canal Plantão, e hoje nós vamos juntos resolver as atividades de física, certo? Do PET volume 2 da semana 5 para o primeiro ano do ensino médio, tá legal? Eu espero que esse material possa te ajudar, e lembre-se, além de física, aqui no canal a gente também está resolvendo matemática e química. E se você quiser ver esses conteúdos, dá uma olhada aqui na parte de cima do vídeo, vai aparecer um cardzinho, um botãozinho, clica aí, que lá você vai ter nossa playlist completa com todos os materiais que nós já resolvemos, tá legal? A gente ainda tá resolvendo mais, então se você se inscrever aqui no canal, aqui na parte de baixo, tem um botãozinho vermelho de se inscrever. Se inscreve aí e ativa as notificações, que assim que eu mandar um conteúdo novo, você já vai ficar sabendo que tem mais e mais vídeos para você vir assistir, tá legal? Então, feito isso, vamos lá resolver nossas atividades, bora pro PET. Vamos lá, a nossa atividade 1 fala sobre a primeira lei de Newton. Calma aí, deixa eu apagar aqui, que está com um rabisco aqui, né? Pronto, vamos lá. Ele fala o seguinte: se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento dos objetos em seu interior. Bom, olha só, isso não é exatamente verdade, tá? O que acontece? Se isso acontecer com o ônibus estando em velocidades constantes, isso pode acontecer, sim. Mas acontece que a velocidade do ônibus, ela afeta o movimento dos objetos em seu interior, sim. Afinal, né, se a gente está indo do ônibus, a gente chega em algum lugar, é porque a gente também se moveu. Então isso não faz sentido, tá? A velocidade do ônibus afeta, sim, o movimento dos objetos. Isso não faz sentido aqui. Tá legal? Letra B. Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, ou de um acidente também, né, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento. E isso é verdade. Letra C. Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade. Não, ao contrário, mais difícil. O estado de repouso de movimento retilíneo independe do referencial adotado. Não, mentira, depende sim. A gente tem que analisar sempre o referencial que a gente está olhando, tá bom? Atividade 2. Um Fusca em movimento acelerado possui velocidade de 90 km por hora e se envolve em uma colisão frontal com um caminhão. A força que o caminhão exerce sobre o Fusca durante o contato é maior, menor ou igual que a força que ele exerce no caminhão. E aí ele pergunta, então por que o Fusca normalmente sofre mais danos que o caminhão? Vamos lá. Bom, antes de tudo, as forças são iguais, tá legal? E por que o Fusca vai sofrer mais danos? O Fusca vai sofrer mais danos devido a ele ter uma menor resistência física. A gente está falando de um carro pequeno, com uma massa menor, em relação a um caminhão, com um veículo super grande, muito mais resistente, né, e com muito mais massa, tá legal? Mas a força que o Fusca vai aplicar no caminhão é a mesma força que o caminhão vai aplicar no Fusca, né? A gente sempre fala que o par ação e reação, eles têm que ter a mesma intensidade. Assim como uma pessoa dá um soco na cara da outra, né, a mão está recebendo uma carada, né, enquanto a cara está levando um socão. As duas forças se equivalem. Mas os danos que o soco vai causar no rosto, com certeza, são provavelmente maiores que o dano que o rosto vai causar numa mão, por exemplo, tá? Então isso é a questão da resistência daqueles corpos que estão colidindo. Atividade 3. Um jogador de futebol chuta a bola exercendo nela uma força de 9 kg força. Qual o valor da força de reação dessa força? A força tem a mesma intensidade. E o corpo que vai exercer essa reação, no caso, é a bola. A bola vai exercer essa força no pé do jogador que chutou a redonda. Beleza? Vamos lá para a atividade 4. Explique como, ao puxar rapidamente a toalha de uma mesa, que contém sobre ela vários pratos de porcelana, uma pessoa não derruba nenhuma sobre a mesa. Bom, acontece que os objetos eles possuem uma inércia. Quer dizer, tem uma tendência de se manter em movimento ou parados de acordo com como eles estão. Os objetos na mesa, naquele momento, eles estão parados em relação ao referencial que a gente está observando. Então, se você puxar um pano muito rapidamente e ele não fizer pouquíssimo atrito sobre os objetos, ele não vai fazer força suficiente para acelerar os objetos e dessa forma eles vão permanecer praticamente imóveis, tá bom? Isso acontece devido à inércia dos objetos. Quanto mais pesado forem os objetos, quanto mais menor o atrito desse pano sobre os objetos, melhor vai ser para isso, tá bom? Atividade 5. A respeito da terceira lei de Newton, marca a alternativa verdadeira. Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato? Podem ser formados, mas não exclusivamente. Por exemplo, a gravidade causa uma força de ação sobre qualquer corpo, né? Que esteja apoiado numa superfície, aqui, ó, ele está recebendo a força de gravidade e a força peso,
ao mesmo tempo que esse celular sobre a minha mão ele está recebendo uma força normal da minha mão que está mantendo ele parado ali, tá? As forças de ação e reação sempre se anulam. Bom, quando você tem equilíbrio entre essas forças, sim. Vamos lá para a nossa resposta logo. Como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram. Justamente por isso, né? Porque a gente está falando de forças que estão sendo aplicadas em corpos diferentes. Quando eu dou o exemplo da mão e do soco, a mão que chega lá do boxeador, do lutador e que pega o rosto do oponente, ela é um corpo que está causando uma força na face, no rosto daquele outro lutador, certo? Então elas não se equilibram, não é como se o rosto não fosse sofrer danos. Ele vai sofrer, certo? Então cuidado quando a gente fala assim, ação e reação elas se equivalem. Elas se equivalem, mas são aplicadas em corpos diferentes, tá legal? Letra C. Se a força normal é uma reação da força peso aplicada por um corpo sobre uma superfície. Vamos lá, a força normal é uma reação da força peso aplicada por um corpo sobre uma superfície. Não necessariamente, mas a força normal ela acontece sempre que há contato entre as duas superfícies. Ela não necessariamente é só sobre a força peso. Então, se você chegar aqui, tem uma parede, você se apoiar nessa superfície, essa superfície ela vai fazer uma normal contrária à sua força de contato também. Ela não precisa ser apenas sobre a força peso, tá bom? As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. Não, aqui falso. Atuam em corpos diferentes. E por último, atividade 6. As duas forças representadas a seguir podem constituir um par de ação e reação? Então você tem uma força 1 aplicada sobre um corpo e uma força 2 aplicada no outro corpo. Aparentemente as duas forças têm o mesmo sentido, em direções opostas e a mesma intensidade. A questão é que, como são forças que estão sendo aplicadas no mesmo corpo, né? Então elas não podem ser um par ação e reação. Par, ação e reação são forças de mesmo sentido, direção opostas e mesma densidade que estão sendo aplicadas em corpos diferentes. Tá legal? Bom, pessoal, terminamos aqui as nossas atividades desse PET, semana 5. Espero que eu tenha te ajudado. Então deixa nos comentários se foi legal para você. Não esquece de se inscrever no canal e ajudar também compartilhando esse material para que mais pessoas possam estudar com a gente. Tá legal? Então nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!